Seguinte, um intervalo em música é a distância entre dois sons. Sim, toda vez que a gente vai falar de duas notas, e aí nós vamos medir a distância que fica de uma nota até a outra, isso é um intervalo. E nós podemos medir isso de duas maneiras diferentes. A gente pode falar a quantidade de tons e semitons que tem ali no meio, ou a gente pode medir pelo número de notas que passa. Primeiro que é assim, né? Medir a distância entre dois sons é algo muito subjetivo. Mas, enfim, os físico-acústicos já descobriram desde a época de Pitágoras como conseguir medir essas relações matemáticas, porque a música, os sons, eles são relações matemáticas. E essa forma sempre se utiliza de duas unidades de medidas, como eu falei. O tom e o semitom, a gente pode contar quantos tons ou quantos semitons tem ali. Ou a gente pode falar do número de notas. Então, eu vou escrever aqui, ó, número de notas. O tom e o semitom são duas unidades de medida, gente. Como o quilômetro e o metro. Nós temos que um tom é igual a 2 semitons, ou seja, o semitom é a mesma coisa que metade do tom. Para sair do do e chegar até o fá, você vai calcular quantos tons e semitons tem aqui no meio. De do para ré, um tom, de ré para mi, outro tom, e de mi para fá, um semitom. Então, a sua resposta é que existem 2 tons e meio. Sobre essa segunda forma de nomear a distância, número de notas, eu vou dar um exemplo bem prático, porque aí fica mais fácil de entender. Nós estamos falando de um intervalo, a gente vai medir a distância de do até o fá. Isso é uma quarta. Como assim, Dani? Esse é o tipo de nomeação do intervalo que eu falei, que é pelo número de notas. Como assim? É porque, ó, saiu do do e parou no fá. Para você poder dizer que intervalo é esse, você conta quantas notas que passou, desde onde você saiu até onde chegou. Então, do, uma, ré, duas, mi, 3 e fá, 4. Passou por 4 notas, então nós quantificamos esse intervalo como um intervalo de quarta.